Bom dia, meus queridos amigos, meus irmãos, pessoal que curte e assiste aí os meus vídeos, porque eu estou aqui para dar dicas de viver bem, de viver melhor. E eu falo isso por experiência própria. Amanhã eu quero estar contando para vocês o que me aconteceu e por que eu comecei a buscar a Deus e a palavra. O motivo pelo qual eu optei por buscar a Deus com muito mais dedicação. Porque antes eu buscava, mas não era como eu busco hoje. Amanhã eu vou estar contando. Hoje eu quero ler para vocês o que está em Mateus 12, versículo 46. Algo muito importante a palavra de Deus a gente aprender, porque ela traz muita coisa boa e muitos ensinamentos bons, abre a mente, abre os olhos da gente, pra gente não ficar vivendo uma vida ali, sabe, sem saber exatamente o que é verdade e o que não é. Porque a palavra diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus, ela é a verdade. Quando você conhece ela, você passa a ser liberto. Liberto de quê? Eu não estou numa prisão? Às vezes de pensamentos, sabe? Coisas que não agradam a Deus, de filosofias que não provêm de Deus, que são religiosidades, coisas que não procedem do Senhor. E essas coisas às vezes trazem inimizade, trazem problemas, trazem aflições, doenças. Então, tudo que está na palavra de Deus é o correto de se viver. A gente pode seguir ela para poder ser feliz. Então, Mateus 12, versículo 46 diz assim: falando ele ainda a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que lá fora está sua mãe e seus irmãos que querem falar-te. Alguém falou para Jesus, né? E ele respondendo disse-lhe ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estendendo a sua mão para seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus quis dizer com isso? Ali fora, ele estava pregando numa certa cidade e lá fora estava a sua mãe e seus irmãos. Ele tinha vários irmãos, não sei se você sabe. Irmãs, inclusive. E aí, os discípulos falaram: lá fora está tua mãe e teu irmão quer conversar com vocês, tem algo importante para falar. E ele diz: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E ele quis dar um ensinamento aqui. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Aqui ele quis comparar aqueles que servem a Deus como um povo só, não tendo divisão. E é o que tem causado nos dias de hoje, eu vejo muita gente causando divisões. Eu sou de tal igreja, eu sou de tal religião, eu sou de tal povo. Mas Deus, Jesus Cristo, quando ele caminhou na terra, ele quis dar esse ensinamento, que todo aquele que faz a vontade de Deus, que segue a vontade de Deus, que faz a vontade do Pai, estes são irmãos, são irmãs, são pais, quer dizer, são a família. Nós somos da família de Cristo. Todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, somos um só povo, uma só família, somos irmãos. Não podemos fazer separação entre uns e outros, nem distinção entre uns e outros. Todos nós temos o direito de ter uma vida abençoada, de ter uma vida na presença de Deus, de ter uma vida segundo a palavra de Deus, comendo o melhor dessa terra, que foi o que Deus deixou para nós. Quando ele criou os céus e a terra, ele fez tudo do bom e do melhor para os seus filhos. Então, quem é que tem direito a isso? Todo aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Não existe placa de igreja, não existe divisão entre religiões. Existe o povo
que faz a vontade de Deus, que anda na sua palavra e pratica os seus mandamentos. Este é o povo que vai morar no céu, esse é o povo que tem direito a tudo de bom e de melhor que Deus deixou na face da terra. Eu tenho direito, você tem direito, todos temos direito. Como eu disse, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. O que eu quero dizer com isso? Vamos parar. Tem gente que, porque a pessoa não é da igreja dele, ele nem cumprimenta. Ah, não é da minha igreja, não vou nem cumprimentar. Ah, não é da minha religião, eu não quero papo, não quero saber, não quero ouvir falar mais nada. Quando se trata das coisas de Deus, quando se trata dos ensinamentos da palavra de Deus, nós devemos ouvir sim e ver se está na Bíblia. Lembra que eu disse para vocês que eu nunca fui uma pessoa que engoli tudo que me falavam, eu sempre conferia na Bíblia, ver se realmente era verdade o que estava escrito? Por isso que todas as vezes que eu falo aqui, eu dou o capítulo, o versículo, para que vocês acompanhem e aprendam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é para todos aqueles que querem ser filho de Deus. Não existe uma placa religiosa para dizer esses são de Deus, esses não são. Não existe isso. O que existe é a Bíblia para a gente seguir, aprender, praticar e viver bem. Amém? Então, que essa palavra fique no seu coração, que você possa tratar melhor as pessoas. Ah, mas eu não gosto de fulano de tal e eu não vou na igreja por causa de fulano. Irmãos, vá na igreja por causa de Deus. Não vá na igreja por causa de pessoas. Se você fizer isso, eu não vou mais nessa igreja ou naquela igreja, porque o irmão fulano vai estar lá, você vai estar fora da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, a Bíblia diz também que se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. Porque como que você vai amar a Deus que você não conhece e vai desprezar um irmão que você conhece? Então, não despreze ninguém, não faça acepção de pessoas. Procure andar na presença de Deus, amando a todos. Não precisa conviver com a pessoa. Não precisa estar com ela nos seus lugares mais íntimos. O importante é que você não faça, distinção. Procure buscar a Deus e desejar o bem para todos. Amém? Que você tenha um dia de vitória, um dia abençoado, um dia na presença de Deus.